E estamos iniciando agora mais um podcast da A10 Empreendimentos. Esse podcast onde você vai sempre ver aqui histórias inspiradoras e pessoas de renome no mercado imobiliário que vão poder trazer um pouco mais sobre a sua visão, sobre seus conhecimentos e compartilhar com a gente, é claro, muito conhecimento. Então, no podcast de hoje eu tenho aqui o prazer de trazer querido Adilson Kremer, CEO da A10 Empreendimentos. Adilson, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Show de bola. E também, é claro, o Emerson, que está à frente da EBC, um corretor parceiro da A10, já de grandes negócios conosco. E que, Emerson, mais uma vez, é um prazer ter você nessa mesa. Muito prazer é meu. Show de bola, é isso aí. Bom, eu estou muito animado pro papo de hoje, porque história não falta, né, Adilson? História, não. Tanto com o Emerson aqui, não vai faltar. E para compartilhar essas histórias, nada melhor do que a gente começar com um bom... Opa, vamos abrir um Quinta da Neve, um São Giovese que eu trouxe para nós hoje, bem especial. Opa! Esse é um vinho que caiu muito bem na nossa região. É um clássico da Itália e o Quinta da Neve conseguiu reproduzir essa uva muito bem aqui em São Joaquim. Vou deixar nosso merchan aparecendo aí, por favor. Então, enquanto o Emerson pode começar um pouco da história dele apresentar para a galera, eu vou abrindo esse São Giovese para nós aqui. Show de bola. Imponente, hein? Bonita garrafa, né? Bonita. Bom, então, Emerson, conta para nós um pouco de como que foi a sua trajetória dentro do mercado imobiliário aqui em Balneário Camboriú. Bom, a história começou em 2011 aqui em Balneário Camboriú. A gente está há 15 anos aí na jornada. E foi logo depois que eu comecei ali, até que eu conheci o Adilson, em 2012. Metade do ano de 2012. E como corretor, eu estou há 15 anos. Com imobiliária, EBC Imóveis, enfim, estamos aí há 11 anos. Bacana. Enquanto o Adilson está fazendo as honras aqui... cara, que legal. E me diz uma coisa. Eu sei que você e o Adilson já tem uma história um pouco longa aí de negócios fechados juntos, principalmente com a A10. Mas como que cruzou essa história, né? Emerson e A10 Empreendimento? Bom, lá atrás o Adilson fazia o comercial de uma grande empresa aqui em Balneário Camboriú. E antes disso, ele foi visitar a imobiliária no qual eu trabalhava e bateu que eu vendia carro antes de virar corretor, ele também vendia carro. Eita! Aí eu pensei, cara, esse cara é bom. O cara é fechador. Deu pra ver que ele é desenrolado. Aí. Uhum. E logo na sequência, eu acho que eu até já estava com atendimento em andamento. A gente... não era o perfil e tal, mas, Adilson, estou com uma situação aqui, veja se encaixa aí. Não, traz pra cá, vamos conversar, vamos entender. Sentamos na mesa, a recepção estava pronta, fez a leitura, passei a leitura do cliente para ele, encaixou no produto, não era exatamente o que o cliente queria, era superior, né? Era muito mais do que o cliente imaginava. Uhum. Ficou super satisfeito, o negócio deu certo. Aí pensei, cara, achei o parceiro certo para tocar aqui os negócios, que na época eram os grandes negócios, né? Uhum. A empresa vendia um padrão, sempre vendeu, né? Um padrão muito alto. Braed, uma empresa muito boa. E daí, ali começou. Então, o perfil de negociação, a gente já alinhou na primeira. Uhum. A leitura, eu senti confiança de passar, de entregar ao cliente, a partir do momento ali, para ele, de alinhar essa negociação antes. Eu sabia que tinha grandes chances de dar certo. E podia ter feito. 90% do que eu levei para o Adilson até hoje, acho que até mais de 90%, tá? Porque Rapaz. é muito pontual, muito pontual. E quando a gente conversa, a gente se alinha de algum produto, acaba sempre encontrando ali algum cliente na carteira que pode dar certo e vai, funciona. Que legal. Então, você está me falando que você trouxe o cliente pro Adilson, né? Para ali, enquanto gerente de vendas da Embred, talvez um produto acima da expectativa do seu cliente em valores. Isso, exato. E o cara virou o negócio ali. E como eu estava no início de jornada, ele foi aprendendo também, né? Porque claro. Aquela coisa, né? O cliente nunca sabe o que quer de fato, né? Não tem o mesmo nível de consciência que nós. Claro. E esse teste que ele fez, essa condição que ele conseguiu ali para o cliente, foi 2 vendas, né? Ele vendeu para o cliente e se vendeu aqui para parceria, nova parceria que iniciou ali.
Que bacana. Adilson, é interessante que nessa posição como gerente comercial da Embred, eu tenho certeza que você teve contato com inúmeros corretores e conduzindo negociações ali. Você conseguia identificar justamente essa questão do perfil de cada corretor, aquele corretor que é bom, que faz um negócio bom para os dois lados, sempre entregando um bom produto para o cliente, buscando uma negociação saudável, e talvez aquele corretor que está começando, que é talvez um pouco mais afoito. Como que você visualizava esses dois perfis? Olha, só um passinho atrás aqui, vamos fazer um brinde, por gentileza, né? Opa, então, por favor. Servido já. Aí, ó. Saúde. Obrigado, saúde. Então, é interessante a gente falar aqui do Emerson, que é uma história que nós começamos juntos praticamente no mercado de balneário. Uhum. Emerson veio um pouquinho antes, eu vim no finalzinho de 11, ele já estava aqui na atividade. Eu tive essa oportunidade de trabalhar na Embred, onde a gente se conheceu. Mas a história do Emerson é uma história bacana, porque desde o começo não mudou. Assim, é a mesma pessoa para conversar. E é interessante, o corretor ele tem que jogar no teu lado. Nós temos ali um objetivo comum, que é um bom atendimento, levar o produto que o cliente vai estar bem atendido. Mas tem que ser um trabalho conjunto. A gente não pode dividir. A gente não pode vir tentar, de alguma maneira, contar uma história ali diferente para mim. Nós temos que sentar juntos, entender como é que nós vamos atender esse cliente da melhor forma, mas é o cara que vem para jogar junto. Naturalmente, a coisa sempre dá certo quando tem essa parceria. Então, a gente, como o Emerson relatou, a gente teve já no começo, mas, cara, no dia a dia ali, tu percebe na conversa quem realmente vem para ser um aliado na negociação ou quem às vezes quer criar uma situação para um cliente, forçar algum produto que não é o que ele quer. Uhum. Então, é muito fácil de perceber, né? Quando a conversa flui e o objetivo é comum, levar o melhor produto para o cliente, não simplesmente fazer a venda de qualquer jeito, é quando a coisa dá certo. Então, nesses primeiros negócios com o Emerson foi dessa maneira, como é que a gente vai atender o cliente da melhor forma? Não como é que a gente vai vender para o cara, não. A gente tem que servir. Então, quem vem com a cabeça de servir, sempre sai na frente e a gente se alia muito fácil. Quando o cara quer vender, quer forçar uma situação, quer criar a gente sente que está um ambiente um pouco mais forçado, a gente tem dificuldade. Então, é nisso aí, cara. Quando é para servir, com certeza tem uma sincronia. Quando é para vender, empurrar, a gente já dá uma travada. E mesmo sendo, talvez ali no começo da carreira do Emerson, como que foi para você justamente receber o Emerson nessa posição e poder auxiliar ele no fechamento desse negócio? Foi um prazer, porque eu acho que os dois precisavam mostrar serviço, né, cara? Eu comecei carreira na construtora e ele na atividade, e a Embred, que vendiam produtos de um valor mais elevado, eram vendas assim, bem relevantes. Então, acho que ali a gente olhou um para o outro, cara, aqui a vitória vai ser dupla, então vamos junto e vai dar certo. Pô, que show de bola. E, Emerson, me diz uma coisa, essa foi a primeira negociação que vocês fecharam juntos, né? Mas foi a última? Não. A gente teve agora recentemente um case de sucesso aí, em um curto espaço de tempo. Participei de um lançamento, era difícil ultimamente tem sido difícil de eu ir em lançamentos, em festa de lançamento e tal, mas foi um lançamento bacana, diferente. Foi fora da curva ali. Aí valeu a pena. E lançou o produto, a gente estudou o produto, certo? Já tinha feito outros negócios aí com a cliente, com a Adilson. E aí a gente acabou aí emplacando um negócio bem interessante no lançamento do Solene. Opa! A cobertura ali, um excelente projeto, fantástico, projeto maravilhoso. É um projeto que realmente ainda vai repercutir muito aí no mercado, né? Para poder ser lançado. E recentemente eu tive agora lá no Pátio Saleiro, tá passando aí. A gente fez uma gravação lá, em breve vai sair. O Pátio Saleiro é a estrela da casa, né? Não adianta. Não vamos começar a falar do Pátio Saleiro agora, porque ainda tem muito assunto para a gente conversar. Mas, assim, de forma muito sincera, para você como parceiro corretor da A10, como que você visualiza essa questão de ter a A10 Incorporadora como talvez uma auxiliadora no fechamento de negócios?
Eu não diria nenhuma auxiliadora. Qual que é assim, ó, o que eu sempre coloco em primeiro lugar, né? Quando a gente vai se tornar parceiro e tal. E isso já aconteceu lá atrás com o Adilson e todo trabalho que ele tem feito aí na construção civil foi só replicou aquilo que ele já é, da maneira como ele presta muita atenção nos detalhes, se envolve no projeto, o carinho com o cliente, atendimento. Mas, para mim, a parceria e o alinhamento com o dono da construtora sempre fez total diferença. Lá atrás, no início, não era como hoje. Comecei, não tinha nem WhatsApp, então os donos atendiam. Uhum. Então, sei lá, conhecia o seu Rogério, né? A gente fechou alguns negócios lá, o Chico, os donos de construtoras. Hoje em dia, não é mais assim. Você atende lá, você passa pelo gerente de venda, assessor de venda, dificilmente chega lá. São processos, é normal. Só que essa de ter a caneta na mão, de poder confiar e saber que, né, que é uma conversa reta, direta, de confiança, isso para mim sempre foi valor em negociações, né? E com o Adilson a gente começou lá atrás a parceria e na construtora ele seguiu na mesma linha e nós sempre tivemos lado a lado. Ele lança um produto, a gente tem a carteira de clientes, a gente apresenta como se fosse nosso mesmo. Eu consigo apresentar para o cliente com esse sentimento. É como se eu fosse meu. Então, é diferente. E são poucos parceiros que dá para fazer isso. Tanto que tem uma máxima, assim, até de construtores. Eles falam 5% vende 95% do meu produto. 95% do meu produto. Que é esse 5%, eu tenho certeza que tem essa relacionamento. Parceria. Eu ligo qualquer hora para o Adilson, ele vai me atender. Eu sei que ele vai me atender, eu não vou ficar na mão se for um sábado ou no domingo. Né? Eu vou conseguir mostrar o apartamento, a gente vai desenrolar. Enfim, eu acho que isso conta muito. Muito mais do que o produto em si. Né? Então, eu acho que a gente não só comigo, eu tenho certeza que com outros que vendem a 10... vindo aqui vão te falar a mesma coisa. Eu tenho certeza que essa parceria ela é mútua, né, Gilson? Justamente daí, olhando pelo lado da 10 Empreendimentos, como que é ter um corretor que tem essa preocupação, primeiro com o cliente, né? Ou seja, com o objetivo do cliente, em talvez oferecer aquele produto que de fato vai atender a expectativa, seja para investimento, para moradia, mas que vai entender como vai agregar. Mas hoje, quando você inicia um projeto, talvez como você iniciou o Pátio Estaleiro, como que você comunica isso para os corretores parceiros? Alguns empreendimentos nós fizemos um lançamento mais técnico ou festivo, mas no final o que resolve mesmo o Emerson falou, os 5% é os cabeças de chave. Então, é muito simples. O Emerson é um cara com agenda bem cheia, eu também. Então, quando ele falou de telefone tocar, no aniversário, não sei se ele me ligou, até vou olhar na agenda ali, mas quando liga, cara, é quente. Se ligar domingo à noite, é uma ligação que eu sei que é relevante. Então, a coisa funciona ao final com esses bons parceiros. A gente tem, claro, sempre portas abertas para novos parceiros, quer conhecer mais gente aí, tem gente legal vindo no mercado, ou saindo, mas tem os cabeças de chave que esse bateu o telefone tem que atender, porque já tem passado, a gente já tem um alinhamento de valores e, cara, aí parece que só soma força, a gente não muda a direção, só reforça ali a equipe e segue no mesmo caminho. Então, esse é o formato que eu gosto de trabalhar, gosto de atender. A gente está um pouco hoje focado nessa parte de processos, projetos dentro da empresa, mas tem uma paixão muito grande em atender. E quando vem esses clientes com os corretores que a gente tem uma afinidade maior, daí é onde a coisa funciona bem, onde eu tenho mais satisfação em estar atuando. Então, funciona muito bem, mas é os cabeças aí que resolve. Era legal, você falou, né, justamente, corretores que já têm um relacionamento maior com a 10, mas que isso não é uma panelinha, né? A porta está aberta. Nessa oportunidade de trabalhar na Embraed, eu não trouxe nada especial, né? Tinha muito para oferecer, tinha força de vontade. E eu acho que onde eu consegui fazer uma boa atuação naquela época é trazer um pouco mais de acessibilidade. Como o Emerson falou, era muito comum os proprietários atenderem.
conforme o mercado foi crescendo, os prédios foram mais altos, maiores, mais unidades, foi ficando difícil disso acontecer. E o que eu consegui aplicar naquela época foi a acessibilidade. Ter uma equipe ali acessível, poder atender, dar a resposta o mais rápido possível. E o que a gente tem hoje na empresa, na 10, hoje a gente busca ao máximo ser uma empresa acessível. Então, tenta eliminar qualquer barreira que a gente tenha entre o cliente e o corretor. Tá com o cliente aí, a gente sabe que é uma cidade que funciona feriado, final de semana. Cara, o senhor Rogério dizia, é um transplante de coração, né? Não pode esperar. Sim. Então, até em função de distância de agenda. O cliente está na área. Emerson, outro corretor aí, que é dos nossos ali, bateu o telefone, a gente está qualquer hora, qualquer dia para resolver. Para resolver e fazer o atendimento. Legal. Quem já esteve na pista se coloca no lugar do outro. Sim, né? sim. Sabe que você trazer um cliente para uma negociação, o quanto é difícil. Então, ele se coloca no lugar do corretor e entende essa situação. E, Emerson, eu vejo que também que acaba sendo uma posição de demanda muita confiança, né? Porque, como você acabou de dizer, você trazer um cliente que está no momento de compra para, de fato, fazer a aquisição, não é simples, né? E você levar para apresentar esse cliente para outra pessoa, você tem que estar muito convicto de que aquela pessoa ela é por você, é pelo negócio que vai tomar, obviamente, a melhor forma de encaminhar essa negociação. Como que é para você quando você justamente está nesse ponto onde você precisa levar o cliente para o fechamento? Bom, isso, obviamente, uma premissa é você trabalhar já com pessoas que você confia, né? Os poucos que você confia, o mix de produto é muito grande. Então, você tem que determinar o que você quer trabalhar e ao contrário do que muitos imaginam ou pensam, vender não é tirar pedido. Tirar pedido é o que muitas vezes acontece. Você está muito tempo no mercado, já aconteceu. A gente tirar um pedido, o cliente fez por encomenda mesmo. Você tem um apartamento no tal prédio? Uhum. Tem, resolvido. Pronto. Mas a venda em si, ela é trabalhada desde o início, pensada. Eu vou direcionar o cliente, né? Eu estou com um lançamento que muitas vezes não é o melhor preço. O projeto, todos os projetos de Balneário Camboriú, na sua grande maioria, são projetos maravilhosos. E aí? Qual é a decisão? Qual vai ser o caminho que eu vou percorrer aqui? Onde que eu quero chegar? E, obviamente, com os parceiros mais próximos, os 2, 3, 4 produtos que eu vou apresentar, esse parceiro vai estar junto. Uhum. Eu tenho que fazer isso, né? Às vezes a gente leva direto, o cliente não tem um nível de consciência para tomar aquela decisão, a não ser que seja um cliente de carteira. Uhum. Vou dizer que é bom, o negócio é excelente, o compromisso mais meu de revender. Uhum. Mas, na sua grande maioria, eu tenho que criar esse nível essa consciência do cliente apresentando o produto A e o produto B. Uhum. E tem um parceiro de cada lado. Eu não vou trabalhar um produto que eu não tenho domínio, né, de conhecimento sobre aquele produto ou sobre a construtora. Então, eu acho que já parte daí. E aí fica muito mais fácil a decisão. Fica muito mais fácil. Se eu não tiver no portfólio dar 10 aquele produto, eu vou tentar direcionar o mais próximo possível do que tiver na carteira, e da mesma forma com outro parceiro. Então, a gente vai trabalhar sempre... trabalhando com os parceiros fica muito mais fácil essa decisão, respondendo a tua pergunta. Uhum. Porque antes de chegar lá, a decisão já está tomada. Se for por aqui, tudo certo, está bem encaminhado. Se for por aqui, também, nós vamos se alinhando aí no caminho. No final das contas, é muito uma relação de confiança, né? Tempo. É uma relação testada e ao longo do tempo, ela é diferente porque o que acontece? A gente pula várias etapas, como o Emerson falou. Eu tenho do lado de cá 100% tranquilidade de abrir o que eu puder de preço, de condição, que eu sei que eu tenho maturidade para trabalhar com isso. E ele tem a confiança de trazer o cliente e saber que a gente vai dar o melhor e vai respeitar essa relação até da imobiliária com o cliente. O cliente é dele. A gente vai atender, vai servir um produto, mas a relação é corretor-cliente. Então, a gente ali, o meu cliente, na verdade, é a imobiliária. Naquele momento, não é o cliente final. Meu cliente é o Emerson. Naturalmente, o cliente vem para a empresa, a gente quer atender ele bem enquanto empresa, atender tudo que precisa, mas o cliente, a relação comercial é imobiliária e cliente. Adilson, você que já esteve na outra ponta, me fala qual que é o benefício
para o cliente final chegar até a 10 através de um corretor de confiança, alguém que, justamente como o Emerson, que você já conhece a história, já conhece a trajetória, que já tem dezenas de negócios fechados, qual que é o resultado final disso para o cliente? Cara, é diferente e é melhor. O que acontece? Essa questão de a gente pular várias etapas, isso é totalmente real. Para um cliente quando o Emerson vem com um atendimento, eu já sei tudo que ele está me briefando, aquilo é a realidade. Então, o primeiro ponto, a gente vai à alfaiataria tentar atender o cara nos mínimos detalhes, que a gente puder fazer para atender a demanda dele. Eventualmente, é uma família grande, precisa de mais vagas no prédio, ou algum ajuste de planta, cara, a gente vai fazer o melhor nesse refinamento da entrega. E questão comercial também. É o seguinte, nós temos afinidade, eu vou fazer o meu melhor já de arrancada para ele. Não vou ficar testando, né? Não vai ter essa fase do namoro. Eu já sei como é que funciona, vamos fazer o melhor. E quando não tiver também um produto que atende esse cliente, eu tenho a tranquilidade de, eventualmente, esse não deu, um produto maior ou menor, algum produto que eu não tenha, cara, é totalmente tranquilo. Eu já fico muito feliz de a gente ter sido lembrado, né? E quando não atende, é uma relação tranquila também. Então, cara, é uma relação madura, funciona, a gente não fica testando, já vai direto no melhor. E eu tenho aquele sentimento que esse cliente é um cliente meu também. Então, eu atendo da melhor forma, entrego tudo que eu tenho ali de melhor para essa pessoa. Então, nesses 11... Não, quando desde 2012, também 14 anos fazendo negócio juntos. Sempre foi assim, funcionou e a gente tem bons clientes. Como eu falei, o cliente na parte comercial é dele, né? Mas como ele acaba adquirindo um produto nosso, então esse cliente se torna nosso, comercialmente dele e tecnicamente lá da empresa. Então, funciona assim que a gente gosta de fazer e o cliente realmente se sente abraçado de forma mais ampla, né? Pô, bacana. É natural que hoje o mercado de balneário ele é muito mais vertical do que horizontal. Então, você trazer um produto, sendo casa, condomínio com apenas 8 unidades, qual que foi a sua ideia? O que foi o despertar para incluir esse projeto aqui em Balneário Camboriú? Eu comecei a frequentar bastante ali Taquara, do Estaleiro, e demorei. Eu trabalhei muitos anos aqui, não conhecia ali as praias. Conhecia, mas nunca tinha frequentado. E faz uns 8, 10 anos aí, quando eu comecei a ir para aquele lado, cara, foi uma paixão muito rápida. Eu sou de Florianópolis, a gente é muito ligado à praia, a minha criação foi toda ali em Palmas, em Governador Celso Ramos, na praia, dentro d'água. Então, balneário, eu gosto de surfar, eu frequento bastante, mas não tinha essa praia no estilo que eu gostava, tanto questão de areia e água, uma relação real com a praia. E eu fui conhecendo e nessas andanças por lá, a gente teve essa sorte aí que um amigo trouxe esse terreno para nós. E, é um produto que naquela época eu tinha um desejo de ter esse produto. Na época ainda não era possível por questão de tempo, trabalho e dinheiro, né? Mas era uma vontade que eu tinha. E quando surgiu esse terreno, assim, foi uma paixão muito rápida. E hoje eu tenho a sorte de ser um dos frequentadores ali do pátio. E realmente é o que eu imaginei lá atrás. A minha expectativa foi superada. Essa relação com a praia, estando lá direto. Você vai sentindo parte do bairro, é um lugar maravilhoso. Mas essa relação que nós tínhamos lá atrás, o pessoal de Floripa, com a praia, que eu não tinha em balneário tão forte aqui no centro, e eu encontrei essa relação no lado de lá. Então, quando a gente idealizou esse projeto, foi justamente pensando nas pessoas que apreciam essa relação real aí com a natureza, de usar a praia, estar na praia, mergulhar, estar na água. Então, essa foi o que a gente vislumbrou no começo. Bacana. Hoje, praticamente todo empreendimento, todo produto imobiliário sempre sai, né? Exclusividade. Talvez essa palavra dentro do mercado imobiliário de balneário já esteja um pouco saturado, né? Eu acho que perdeu um pouco o sentido. Mas, Emerson, você é um cara que conhece tantos projetos aqui na região e que acompanha os maiores lançamentos. Como que você vê o Pátio Estaleiro?
Falou de exclusividade. Exclusividade e oportunidade, né? Esses dois aí já. O Pátio Estaleiro, tem que dar os parabéns para o Adilson aí, que foi visionário e foi pioneiro nesse modelo de negócio aí, porque é o que ele falou, a praia tem cara de praia, né? Você não tem isso em Balneário, você é maravilhosa, Balneário, tem sua característica, a Praia Brava tem a sua característica, mas ali você se sente realmente mais, né, inserida na natureza. Então, é uma praia diferenciada, começando por aí, e um projeto que ficou também diferenciado. Hoje você tem lá, ou tinha, condomínios fechados, né? Poucos condomínios ali, hoje tem 2 ou 3 condomínios ali. É o principal vendas ali. Pousada e casas avulsas. Casas avulsas, casa frente mar, casa... E ele criou algo que atende muito bem aquele cliente que às vezes tem um apartamento aqui ou mora aqui, né? E quer ter uma casa, mas aquela casa que você pode, final de semana, voltar, passar a chave, como se fosse um apartamento. Então, ela tem essa pegada, né? É uma casa que você tem uma privacidade, uma segurança, por ser um condomínio fechado, muito próximo da praia. A localização é um dos pontos fortes. Localização, acabamento, formato. Mas o projeto em si, né? Você tem uma casa que ela te atende em tamanho, o condomínio muito bem pensado ali, onde você já tem piscineiro, jardineiro. Sempre que você vai lá, vai estar tudo pronto, esperando. E acaba se tornando um produto com liquidez, porque não é algo que foi personalizado ou foi feito ali por uma empreiteira. Você vai nos condomínios, tem casa que foi feita há 10 anos, 8 anos, um pedreiro. Cada um de um padrão. Uma empreiteira, patologias diversas. É sempre o elefante branco, né? Dependendo das casas, assim. Ali não. Ali é um prédio na horizontal, mais ou menos assim. Ele tem o conforto de uma casa e a comodidade, a praticidade de um apartamento. E você está perto do mar, né? Tem uma casa ali, maravilhosa, a casa da frente, a casa número 1 ali. Como é que é o nome daquela casa? Casa Mar. Casa Mar, uma vista maravilhosa, suítes, 450 metros. Atende perfeitamente um cliente que muitas vezes até está fazendo a jornada de compra de um frente mar, né? E não está satisfeito ali, né? com metragem, ou enfim, né? Não consegue ir a pé para a praia com as crianças caminhando... assim, 90 metros. É óbvio que a Avenida Atlântica ela é maravilhosa, né? Ela é extraordinária. Mas em relação a esse contato com a natureza, acaba sendo um pouco diferente, né? Porque a Avenida Atlântica ela se tornou muito mais urbana do que, de fato, a natureza. Mas essa é a particularidade de Balneário. E é assim. Só que o legal é você estar a poucos minutos. Dá quantos minutos ali, Adilson? Eu fiz um vídeo, deu 14 minutos. 14, cara, você está 14 minutos e você está em outra atmosfera. É outra vibe. Não, é outra vibe, cara. Você vai lá no final de semana... Se for para passar o dia, você volta... Eu digo que é uma verdadeira casa de praia, né? É casa de praia. Tem essa, essa pegada. Assim. Mas deixa eu só fazer um complemento. Tem alguns créditos ali, né? O Emerson falou de questão de patologia e da qualidade. O Leonardo, o Léo, meu sócio, é um cara de muito bom gosto também. Participou efetivamente nas escolhas de materiais, acompanhou bastante o todo. O Ricardo, da R21... Nota 10, essa construção tem esse padrão, porque a gente estava com o Ricardo ali, que foi quem conduziu toda essa obra. E profissionais especiais, o Marco Jobim, o arquiteto, toda a equipe da R21 de engenharia, de retaguarda ali, nosso pessoal aqui do escritório. Então, foi um conjunto ali de várias mãos e poder público também, que deixou aquela região tão nobre, os acessos. Aquela rua foi asfaltada durante o meio da obra, então foi muito importante também. Então, foi uma série de pessoas, coisas, tudo colaborou para esse grande empreendimento. E a questão da casa de praia, eu falo isso enquanto ali morador do pátio. Eu tenho meu apartamento no centro, mas vou aos finais de semana para lá. A 12 minutos, tu consegue manter a casa funcionando. Então, tu tem comida, tem teus produtos de higiene, roupa.
não precisa fazer a tal da sacolada de sexta-feira, que a gente que morava em Florianópolis ia para Celso Ramos, puta, era uma delícia quando chegava, mas, cara, aquele domingo, tanto a ida quanto a vinda, era um sofrimento, enchia o carro, trazia coisa, e depois trazia de volta, limpava tudo. Dava domingo depois do almoço, dava um desespero que eu tenho que arrumar o carro para voltar. Na sexta tarde é o carro para ir. Aqui não, aqui tu só vai. Era uma viagem, literalmente, cara, né? aqui tu só vai. E não tem problema de trânsito. Que pode estar tudo parado. O estaleiro está sempre liberado. Tu vai ali por Laranjeiras, ou tu não tem problema de trânsito, nem na ida nem na volta. Então, de fato, 12 a 14 minutos do centro de Balneário, tu tá lá. E o que é gostoso é o estar próximo do centro. Que pô, deu vontade aqui de usufruir tudo de bom que Balneário tem muito rápido. E lá também, o bairro da Barra é fantástico. Bons, tem um supermercado, pô, tem um açougue lá que é fantástico, farmácia. Então, tu tá ali a 5, 6 minutinhos de tudo precisa. De um centrinho, né? Sim, também tem as coisas, tem os restaurantes lá do estaleiro que são maravilhosos também. Tem o bar do Valdir ali que tu consegue também ter uma conveniência que te atende. Cara, tá bem bacana o bairro, sabe? Depois eu falar pro Emerson, não sei já se... tem conta no bar do Valdir lá? Não. Agora com cartão no telefone não precisa, é mais fácil. Calma, é fácil. A igreja bonita ali, tem o time do estaleiro, do futebol do amador também, que incomoda aí no campeonato. Então é um local muito especial. É engraçado pensar que o estaleiro, até pouco tempo atrás, né, parece que ele não tinha sido descoberto, né? Aquela região ali eu frequento já há muitos anos e era justamente um cantinho especial, assim, que parecia que ainda é muito pouco frequentado, ainda é um lugar que parece que não foi descoberto. E isso traz um charme a mais, né? Traz. Nossa cidade é tão rica de tudo, né? Uma cidade de um povo maravilhoso. As nossas construções, o vertical aqui, é uma referência para o mundo. Então, acho que Balneário tem um charme, tem um encanto aqui do centro, mas, de fato, aquele lado ainda não tá no mapa. Que eu tenho alguns compradores do próprio pátio descobriram que queriam uma casa lá quando foram conhecer. Eles não estavam procurando uma casa no estaleiro. Eles descobriram que queriam uma casa lá quando foram frequentar aquele lado. E ali, pelo menos uns 3 não conheciam. Não tinham o hábito. Sabia ali, conhecia, mas nunca tinha ido à praia e, de fato, utilizado a praia como praia. Então, acho que os próximos compradores dos empreendimentos do pátio e dos demais que vão ser lançados no futuro são pessoas que ainda não sabem que precisam de uma casa dessa e tem essa comodidade tão perto, com tanta qualidade, a poucos minutos aqui do centro. Bom, Emerson, você já levou algumas pessoas lá no pátio e eu queria que você trazesse para nós aqui, quando você leva uma pessoa para fazer a visita, qual que é a primeira reação dessas pessoas? É uma reação de impacto, né? Porque, primeiro, pela região, apesar de estar do lado, poucas pessoas elas têm esse hábito, né? Principalmente quem é de fora, de fazer esse trajeto, de ter essa rotina, de talvez pegar praia lá. Então, quando você vai levar um cliente e apresenta como conhecedor da região, é diferente. Aí você para nos pontos certos, apresenta, né, e conta história. E tão próximo de Balneário Camboriú, tem pessoas que não sabiam que existiam. Cruza BR, vai para Itapema, Bombinhas, e não passa por dentro ali. E quem já conhece, mas não conhece a fundo. Então, você parar lá com... É por isso que eu até comentei com o Adilson, mesmo os corretores. Cara, beleza, eu sei onde é que é e tal. Cara, vai lá, sente o cheiro, pisa, escuta o silêncio, entra, processa e começa a imaginar quem poderia trazer ali e apresentar. Então, quando a gente leva um cliente e a gente cria esse roteiro e apresenta a história e faz o cliente imaginar como é que seria, muda completamente a maneira de atender. Porque você não tem muitos pátios, não tem nenhum, né? Eu acho que igual não tem nenhum. Então, eu não tenho nem... como a gente falou, eu tenho que informar o cliente, eu tenho que levar ele lá para ele descobrir que ele precisa. Essa frase aí, eu peguei Na verdade, é Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que você apresente a elas. Exatamente. Então, quem teve essa visão lá de transformar e quem está tendo a visão de
botar o pezinho lá, e tem essa condição de talvez, ao invés de mais um apartamento em Balneário Camboriú, vou diversificar para lá, vai surfar com certeza uma onda de valorização, tem uma certa escassez ali, e propositalmente quem está lá não quer saber, não quer que as pessoas saibam de lá. O Adilson comentou comigo assim que das casas que já foram vendidas ali no Pátio Estaleiro, não está tendo revenda. Ou seja, compra para morar, compra para usufruir, né? O ex-condomínio agora vai finalizar em breve aí a comercialização dele e fechou. Quem tem, quem não tem, não vai ser fácil comprar, vai ser um produto de pouca reposição. O que acontece? A Interpraias, nós tivemos ali 19, 20, um plano de manejo, e com esse plano de manejo nós temos uma ocupação muito ordenada ali. A gente tem uma ocupação hoje bem restrita, 40%, no máximo quando não tem declividade, de vegetação, etc. Então, vai ser... Ali nós podemos construir hoje 3 pavimentos, no máximo 40% do terreno quando ele é limpo. Então, não é fácil aprovar um condomínio ali, tem muito que respeitar muita coisa. Então, a tendência é que aquela região, agora sendo descoberta, ela evolua muito, evolui em preço também, justamente por essa dificuldade e escassez de terreno. Tu nunca vai conseguir, imagina, se a gente faz tem 3 pavimentos, que é o máximo ali, pega um prédio grande de Balneário aí, quantos condomínios que dá? Sim. Então, a gente nunca vai ter volume na região. Os terrenos são cada vez mais escassos, são terrenos de valor bem elevado. Então, com certeza, quem compra um imóvel na Interpraias hoje tem uma tendência de valorização muito grande em função dessa ordenação da construção. É um ativo finito, né? Porque, como o Adilson falou, como não dá para escalar, você tem que fazer muito bem feito para agregar preço e não tem reposição. Então, se o cliente hoje vender, não consegue repor a mercadoria. Porque as permutas atuais são muito mais caras. Com certeza. Então, o metro quadrado que tem lançamento ali é um absurdo. O Adilson está vendendo lá uma casa de 450 metros. Se eu for replicar se eu for fazer uma jornada com o cliente na mesma metragem, ele vai pagar quase o dobro para pegar um produto semelhante. Então, hoje eu tenho um produto pronto, né? Por exemplo, uma casa mar, mobiliada, decorada, a preço de lançamento para entregar daqui 3, 4 anos. Então, isso é muito interessante. É algo que a gente acompanha, né? Já acompanhou aí no mercado acontecer muito, né? De você entrar na hora certa e lá na frente, né? Você ficar com um ativo imobiliário, uma valorização que não tem nem parâmetro agora para eu te falar, né? Vai valer quanto? Não tem essa base. Então, o mercado que ele está se formando ainda, muitas pessoas não descobriram, muitos construtores ainda não apostaram lá, e quando despertar, talvez seja tarde, né? E eu vou te falar uma coisa, eu vejo que hoje em Balneário Camboriú, você encontrar uma opção justamente horizontal, né? Você vê muitos apartamentos, uma metragem muito menor, que não vai te oferecer uma piscina privativa, que não vai te oferecer justamente esse senso de casa, né? Engraçado que muitas pessoas, quando vêm para Balneário, falam assim, não, eu quero morar em casa. Quero morar em casa porque talvez em outros estados morava em casa e a última coisa que pensava era morar em um apartamento. Mas vem para cá e a realidade é outra. Então, o Pátio Estaleiro, ele entra como uma resposta para essas pessoas, justamente oferecendo essa sensação e essa experiência de casa, porém com um custo que não dá para dizer que é de fato uma casa, né? É um preço justo para o produto que é. Não é para qualquer cliente, a gente sabe disso, mas atende tanto essa demanda para moradia, quanto a casa de praia para quem já tem apartamento em Balneário Camboriú. Se tratando de investimento, obviamente isso é natural que aconteça, não diria que é o foco, né, de levar um cliente lá que quer fazer um investimento somente para retorno financeiro, mas ele vai ter isso também. Hoje eu vejo o cliente ali comprando como moradia depende do estágio de vida, né? Só com criança pequena, às vezes tem que estar perto de escola tal, ou trabalha muito distante, ele talvez vai optar sacrificar e vir para o apartamento, que é o que você comentou. Não queria, mas acaba sendo mais cômodo e tal. Ali tem que entender a região e curtir aquilo,
né? É uma vibe maravilhosa. De um lado, né, eu tenho Itapema, do outro lado do Balneário, ambos para um lado para o outro ali com 10, 12 minutos. Então, ela tem uma abrangência um pouco maior do que só uma coisa ou outra, né? Mas se a agenda permitir, né? Poder morar ali é bom demais, hein? A agenda permitir. A agenda permite para alguns, então, né? Por isso que é o estágio, né? Que a pessoa está... Se ela já tirou um pouco o pé, né, e pode curtir, né, vale muito mais, ela vai aproveitar muito mais. Né? Obviamente, garantindo aí, comprando agora e pensando nisso ali na frente, eu acho que vale a pena e não vai ter outro naquela localização. É que assim, ali, quem for lá, quem já foi, sabe, né? É uma esquina, onde de um lado tem um condomínio de altíssimo padrão também, do outro lado tem uma pousada, eu estou na frente de uma esquina, tem uma rua de poucos metros, eu estou no mar. Uma rua que ela vai receber um projeto, até o Adilson pode explicar aí, talvez vai ser revitalizada. Aquela rua, ela tem a sensação de um condomínio fechado, né? Porque ela acaba na praia. Isso, então, exatamente. Então tem um projeto que chama-se, tem um nome bonito em inglês que não me lembro agora, mas é uma rua compartilhada. Então os carros necessariamente vão andar em baixa velocidade e a ideia é o quê? É o pessoal na rua, caminhando, bicicleta. Então o carro sabe, tem uma demarcação restrita, que é uma rua que ele tem que andar pianinho. Vai entrar quem vai usar ali, né? E agora com as casas da frente ficando prontas e outros condomínios que tem ali, a ideia é nosso pessoal da rua se reunir e é interessante, aquele terreno da esquina da prefeitura. Dá para fazer ali uma guarita, um negócio que dá... vai dar mais essa cara de condomínio mesmo. Mas ali é uma região bem segura. O projeto agora saindo de várias câmeras ali, não tem tido nenhuma ocasião aí de insegurança, mas segurança sempre é bom. Nós temos a nossa do condomínio, mas se puder ter uma do bairro, da rua, sempre é confortável. E quanto à segurança do condomínio, o que o Parque Saleiro oferece? A gente tem a zeladoria, temos um zelador, conheceu lá o seu Maurício, que fica o dia todo lá. Ele por si só já garante a segurança, né? É grandão. Então ele já faz a segurança ali durante o dia. E noturno a gente tem ali hoje a vigilância remota, que é muito legal, tem um custo-benefício bem interessante, o pessoal é muito rápido quando precisa, manutenção de portão, coisa errada, eles fazem também quando precisa no final de semana. E a tecnologia evoluiu muito, hoje as câmeras com IA, infravermelho, cara, é um negócio incrível. Então a gente tem todo o fechamento, um cordão em todo o condomínio, por dentro também a gente só respeita ali a privacidade dos moradores. E também é possível fazer um pacote das casas. Na minha casa eu fiz também, por excesso de zelo. Mas o condomínio está todo fechado ali com essas câmeras. E o pessoal que monitora é muito rápido. A gente tem, se precisar, né, nunca precisou, mas tem um botão de emergência. Então, funciona muito bem ali. Então, a gente está muito tranquilo. É engraçado, essa questão da segurança, para nós, é algo muito natural aqui em Balneário. Mas essa semana eu estava com um amigo do Rio de Janeiro e ele falou, tô com minha filha nascendo agora, tem que mudar um pouco a perspectiva, né? As prioridades da vida, e por isso eu quero vir para Balneário, porque, de fato, tem uma segurança diferente, tem uma qualidade de vida diferente. E nesse ponto, a provocação que eu quero fazer aqui é notório o que valorizou o imobiliário nos últimos 10 anos em Balneário. Mas talvez para quem está chegando agora, fique ainda aquela dúvida. Será que a gente já chegou no topo? Será que talvez já não inflou demais essa bolha? Bom, aqui a gente tem mais de 15 anos, quase 2 décadas aí de experiência dentro do mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Eu queria saber de vocês, como que vocês visualizam esses próximos 10 anos? Olha, até com relação a isso, voltando na Embred, né? O senhor Rogério comentava que no começo, não sei se eu te falei essa, o Caseca vendia aqui a $5.000 um apartamento, e a Embred já chegou em 10. O pessoal achava aquilo um absurdo. Quando chegou em $50.000, na época quase 1 por 1, né? Chegou em 50 mil, aquilo estava na cabeça dos caras, está impraticável, não vai. Agora bateu no teto, foi a 100. E foi 200. Quando chegou a 1 milhão, daí virou piada, não tem mais para onde ir. E foi a 2. Resumindo, o que a gente vendeu nessa época da Embred, barato, vendeu caro a 2,5, hoje é barato a 10 alguns. É. Então, essa cidade,
ela é maravilhosa por vários motivos, mas a principal que ela consolidou. Então, o restaurante bom pode vir, porque é um mercado que funciona o ano todo, as lojas boas podem vir, o shopping está lotado, está funcionando. Então, a gente tem uma cidade que ela funciona o ano inteiro e permite que venham bons investimentos para cá. Então, ela já se segmenta. E nós temos escassez, os bons terrenos têm valor extremamente elevado e estão se reduzindo ao máximo. E nós temos hoje um público muito grande, a gente atende, nem vou falar de fora do Brasil, tem bastante. A gente esse ano teve algumas surpresas bem agradáveis aí, mas a gente atende o país inteiro. O Mato Grosso, um estado riquíssimo, bem-sucedido, ama esse litoral. O pessoal do Rio Grande do Sul ama, mais gaúcho aqui do que catarinense, ama isso aqui. Paranaense, Curitiba não é tão perto, mas aqui é o quintal de Curitiba. Tem muito. Muito. O pessoal ama, vem final de semana e volta domingo e ama isso aqui. Então, a gente tem uma cidade privilegiada e tem essa sorte também de ter esse público tão grande que investe aqui. E uma cidade de 7 km de orla. Então, a gente está muito limitado a crescimento. O crescimento vai vindo pela cidade e cada vez mais são bons projetos. E o nosso plano diretor é bacana que ele não permite coisa pequena, coisa mal feita. Então, a gente tem uma cidade que ela tende a crescer por uma soma de fatores. Nesse ponto, até a questão da gestão pública favorece muito esse crescimento, né? Então, a nossa cidade acho que tem um privilégio muito grande aqui de grandes empreendedores também. A gente tem esse bando aí de doido aí que puxa a régua para cima. A gente tem que trabalhar para acompanhar, né? Tem que dar um mérito aí, né? A turma da velha guarda aí, Procave, FG, Embraer, Sequinel. Abrir o caminho. A gente vai esquecendo alguns nomes importantes, com certeza, mas essa a gente tem uma relação mais próxima. São empresários que a cidade teve sorte de tê-los aqui, né? Uhum. Então, botou o nível para cima e o mercado teve que se adaptar a eles. Não foi eles que se adaptaram ao mercado, né? O mercado se adaptou a esses... Ditaram a regra. Não, então, são pessoas especiais que, além de... Nós tivemos bons prefeitos, pessoas que planejaram. A gente tem uma amizade grande aí com o Rubens Pernal. Foi um engenheiro na prefeitura. Então, ele foi secretário do Pavan. Depois ele foi prefeito, então ter um técnico na gestão acho que foi muito importante também. O Fabrício fez um trabalho maravilhoso aí de gestão e também colocou muito bem nossa cidade aí no mapa. Projetou a cidade de uma forma internacional. Então, teve pessoas excelentes, tanto na política quanto na parte privada, que fizeram a cidade ser o que é. Emerson, traz sua contribuição sobre esse tema, balneário nos próximos 10 anos. Acho que o balneário tem uma coisa muito interessante, que é essa parceria público-privada. A economia da cidade é a construção civil e isso funciona muito bem aqui. A orla de balneário, outros grandes projetos, sempre com essa visão. Né? E o que o Adilson falou é muito real. Né? Se você olhar, não precisa ir muito longe, né? 10 anos atrás... já se pensava, né? Já se falava em bolha e tal. Só que é um mercado muito líquido, é um mercado à vista. Aqui você pouco se financia, dificilmente entra grandes construtoras com capital aberto. É uma região que ela é muito, ao mesmo tempo, conservadora, né? As empresas que deram muito certo aqui, essas que o Adilson comentou, são empresas familiares. Uhum. Estão aí há 20, 30 anos atendendo uma demanda que como o Adilson falou, aqui a gente teve a sorte, né, de ter beleza natural, uma cultura muito boa, né? Você tem aí o estado que nós estamos também, que é maravilhoso. E aliado a isso ainda tem o pessoal do agro aí, que são pessoas que têm raízes aqui. Então, o pessoal que subiu lá para o Centro-Oeste na década de 80, plantar soja, as famílias e tal, foi do Oeste Catarinense, Rio Grande do Sul, o ponto de encontro é aqui. Eles não colocam 10 milhões de reais no apartamento no Nordeste, por exemplo. Sim. Vai passear uma vez e outra. Muito bonito lá, só que não tem infraestrutura. E a cultura é outra. Então, aqui as pessoas sentem em casa. Né? O gaúcho, o catarinense, o pessoal do Paraná, que é a grande massa que compra aqui esses apartamentos caros, né? O pessoal do agro e tal.
Então, isso daí alavancou muito e motivou a fazer cada vez projetos melhores para atender essa demanda que existe. Né? Hoje eu só tenho o porquê sair de um prédio muito bom, que eu estou aí na Atlântica, enfim, se for para ir para um melhor. Então, as construtoras entenderam muito bem isso. Né? Sempre trazer o melhor, buscar referências lá fora, porque elas sabem que tem esse público aqui dentro que ele vai migrar, vai fazer essa migração interna mesmo. E tem novos vindo aí, né? A gente teve algumas experiências aí no ano passado, esse ano também, de pessoas que moram fora do país e não centralizado. Antigamente falava muito Paraguai, Argentina, New Jersey, Texas... Suíça esse ano aí, cara. Inglaterra. Então, já é assim... E outra coisa, né? O nosso entorno aqui, pegar um raio de 100 quilômetros, temos cidades aí maravilhosas. Indústria forte, nossa, a gente tem de Porto, imagina, Brusque, Jaraguá, Joinville, outras cidades pequenas escondidas aí, Guabiruba e Dayal. É um polo muito forte, cara, né? Essa região, esse povo que é muito trabalhador aqui do entorno, então naturalmente puxa o padrão para cima, o pessoal gosta de coisa boa. Foi uma troca, as consultoras se adequaram aos clientes e os clientes também puxaram que se tornaram muito exigentes, começaram a viajar, a ver coisas boas e encontrar no balneário. Então, o balneário hoje atende cliente de um padrão, de todos os padrões, né? Do aposentado que vem tirar o pé e curtir a cidade do ano todo, de orla e caminhar e tal. E também o cara sofisticado, que quer comer bem, que é um prédio aí que é um... Tem o de 5, né? Lá em cima, nos 50, nos 70, tem casa. Então, a gente tem um mercado muito amplo também, com vários produtos. Então, a gente consegue atender a cidade consegue atender as diversas demandas. Eu quero fazer uma segunda provocação aqui. Em conversa com um grande amigo meu, seu Basílio, cara de seus 80 anos, ele falou para mim o seguinte: ele foi um cara que sempre foi apaixonado pelo mercado imobiliário. Desde cedo ele sabia que esse era o caminho para se construir um patrimônio. E ele, nesses últimos 50 anos, vem comprando muitos e muitos imóveis. E ele me falou o seguinte, que ele demorou muito para comprar apartamento em Balneário. Porque lá, 50 anos atrás, quase 60 anos atrás, Balneário Camboriú era caro. Então, ele comprou em Itapema, em Zimbros, comprou em Camboriú mesmo, mas deixou de comprar mais em Balneário. A esposa dele me falou, Pedro, tinha terrenos lindos na Terceira Avenida. Imagina. Terrenos lindos na Terceira Avenida, mas Balneário Camboriú era caro. Ainda falando sobre esse meu amigo do Rio de Janeiro, falou assim, cara, meu pai fez a mesma coisa. Na época dele não tinha terrenos, mas tinham ainda, né, quadras aqui entre essa Terceira Avenida e a Brasil que estavam à disposição, mas também não comprou porque Balneário era caro. E a gente sabe o tanto que Balneário valorizou de lá para cá. Olha, tem hoje, justamente trazendo essa mesma comparação com Porto Belo, porque Porto Belo é uma cidade maravilhosa, Pissarras, Penho, que está crescendo, mas trazendo essa correlação ainda das cidades vizinhas para Balneário. Como que essa pergunta eu quero dirigir ao Emerson como corretor, como que você justamente enxerga essa realidade atual do mercado? Bom, tem uma frase que a gente sempre usa, né? Hoje é caro, amanhã é barato, né? E sempre vai ser dessa forma. Por quê? Balneário Camboriú é sempre a referência, é a que se empreendeu primeiro, que desenvolveu primeiro e tal. E as cidades vizinhas, que é muito próximo, surfaram essa onda. Primeiro Itapema e, por último, aí o Perequê. Então, quem não consegue, né, ou percebeu isso e tem como referência Balneário Camboriú, naturalmente vai acontecer. É do lado. Uhum. É do lado. Então, obviamente, tem sempre aquela conversa. Mas eu quero ver onde é que vai parar. O sonho de todo mundo, pelo menos a maioria, é morar na praia. Sim. Existe muito mais demanda do que oferta, por incrível que pareça. E tem aquela questão, mas não tem infraestrutura. E é natural. Né? O crescimento sempre vem primeiro. Claro, ninguém vai colocar um mercado onde não mora ninguém. Uhum. Então, é natural que isso aconteça. E algo legal que eles fizeram lá, foi muito bacana isso, foi fazer um master plan e associação, que hoje tem a associação
de construção, são 44 construtores. Eles administram a outorga. 80% da outorga é administrado, parece, por essa associação de construtores. Certo. Então, as obras lá andam muito rápido. Essa parceria público-privada funciona muito bem lá. Eu vejo assim que até foi recente que isso aconteceu. Então, viram acontecendo em Balneário, viram em Itapema, olharam para o lado, tinha lá o Perequê, o Porto Belo, uma folha em branco, né? Traçou um plano diretor, se desenvolveu, parceria público-privada, sem entraves, e a coisa aconteceu. E quando isso está muito alinhado, é prosperidade certa, né? Então, aconteceu ali, Pissarras, as outras regiões que a gente atua menos, mas é natural. Hoje, no Brasil, se você pegar geograficamente, você não tem esse balneário no Rio Grande do Sul, né? Você não tem isso... São Paulo tem, mas São Paulo não tem segurança. Uhum. O acesso é ruim, né? Então, a pessoa pega um avião de São Paulo até Navegantes, 45, 50 minutos. Ela está aqui do lado, né? Então está se enxergando isso. O paulista está vindo mais para cá, a gente tem atendido bastante gente de São Paulo. E vai ter lá no Rio de Janeiro. Tem regiões não dá bonitas, nem para comparar, natural. Né? A gente fala que Balneário não tem aeroporto, mas do aeroporto de São Paulo até o centro é muito mais longe do que do aeroporto até aqui. Mas muito mais. Exatamente. Adilson, como que você vê essa realidade, justamente Balneário e as cidades vizinhas? Olha, indo para o lado técnico, nos livros aí de incorporação, sempre fala, primeira página, localização. Então, para ter um ativo imobiliário. Então, a gente tem essa localização privilegiada. E também no livrinho azul do Kotler, vai falar de oferta e procura, né? Uhum. Então, o nosso mercado é limitado. Então, naturalmente, vai ter sempre mais clientes que produto. Lança, tem aquele momento de acertar ali o time das coisas, mas nossa cidade, a gente vai ter um mercado secundário muito forte, né? O pessoal que já comprou e está revendendo, etc., está girando. Então, ele é limitado, é igual a Nova York, a gente não tem os lançamentos, são poucos, e o mercado secundário ferve, aqui é igual. Então, a gente sempre vai ter a tendência é sempre crescer em função de ter pouco produto, ter poucos terrenos, e quando a gente vai para as cidades vizinhas, realmente eu acho que Balneário é a âncora principal do mercado e acaba todo mundo surfando junto. Mas essas regiões novas aí são regiões legais também. Todo investimento em imóvel é bacana. E eu acho que, no meu entender, né, eles vão levar um tempo para maturar, saindo muita coisa agora, vai encaixando ali no mercado e tal. Mas, como um todo, a nossa região, acho que Balneário tem o ápice e as cidades vizinhas vão vir de carona que o pessoal quer estar por aqui. Uhum. E, às vezes, o cliente realmente não... por algum motivo não tem condição de alcançar um produto aqui ou coisa parecida, ou que é um produto menor, que lá tem uma oferta maior de apartamentos menores. Porta de entrada, né? E facilidade de pagamento, muitas vezes. Né? Quem vem do sul vem chegando, para um pouquinho, mas o sonho final é Balneário. É verdade, é verdade. Bom, para a gente encerrar, então, esse episódio, queria fazer o seguinte... Emerson, para quem ainda não conhece a 10, para quem ainda não conhece o Pátio Saleiro, traz o recado final e pode fazer já olhando para a câmera agora. Olha, o nosso dever como corretor, né, é conhecer, para poder gerar consciência nos nossos clientes. Quem não conhece, vai conhecer, a recepção é maravilhosa. O Adilson está sempre à disposição. Né? Outro dia ele gravou um vídeo aí que ele faz questão de... Se tiver o cliente de atender junto, e faz toda a diferença. Quem vive, quem constrói já tem já consegue transmitir para o cliente a visão do sentimento que teve quando visualizou aquilo ali. Mas quem está no dia a dia lá vivendo, aí é diferente. É diferenciado. Então, vale a pena visitar. É do lado de Balneário. Pega o time inteiro, vai lá, faz uma imersão, vale a pena. Às vezes a gente fica ali, poxa, mas eu não tenho cliente. Mas é assim, primeiro você treina, depois você joga. Primeiro vai treinar, treina. O cliente, ele vai aparecer. Porque você começa a entender e o Adilson, ele consegue transmitir também muito essa questão do perfil, né? Então, ele vai ajudar o corretor a poder entender como começar,
Né? Como é que eu vou trazer um cliente aqui do nada? Tá lá olhando o apartamento de Balneário. Troca uma ideia com a Dilson ali, com o time da Desk, e o pessoal já tem a receita pronta, vamos dizer assim. Fica muito mais fácil. Show de bola. E Adilson, talvez para quem ainda não conhece o Emerson, para quem talvez ainda está procurando um corretor de confiança, ou que já é corretor, mas está procurando um corretor mais experiente para poder se inspirar e poder trabalhar junto, pode apresentar o Emerson para a turma? Tu puxou um gancho importante, que realmente o corretor que está começando, às vezes não tem essa maturidade com o mercado, essa afinidade. Buscar um bom corretor parceiro pode ser uma baita ferramenta de negócio. Então, é um prazer falar do Emerson, a gente conhece há bastante tempo. Acho que é o típico, uma história bem sucedida aqui de empresário da nossa região. Quem esteve lá na base, trabalhou, conhece, subiu escada, aí passou calor, aí correndo a cidade inteira. Hoje tem uma grande empresa, bem sucedido. Então, o cliente que ainda não tem o seu corretor, acho que com certeza é uma baita empresa, um grande cara aí para estar atendendo. Chegando na empresa lá, a gente dá sequência aí ao trabalho juntos, mas com certeza a EBC é uma grande empresa, indico com toda tranquilidade. O trabalho do Emerson é nota 10, é um case aí para os corretores que estão começando. O pessoal que está chegando agora, acho que é uma boa escola aí para se espelhar. Mas a dica também é quem está novo no mercado, está com cliente, às vezes não sabe como atender, busca um cara experiente, um cara respeitado, o cara tem a vivência aí que, às vezes, numa conversa rápida, ele dá uma orientação, faz uma parceria aí e tem êxito no negócio. Então, acho que é um grande truque aí para o cara que está começando, né? Buscar Usei muito isso. Tem curta caminhos, né? E não adianta, vai no experiente aí que já sabe qual parafuso apertar e vai ter mais resultado. Então, a 10 está de portas abertas, não só eu, toda a equipe, o sócio Leonardo, o Fernando, que atende as imobiliárias também, toda a equipe lá. Então, o que a gente puder colaborar vai ser um prazer, a gente está sempre à disposição. O que a Emerson falou, pelo sentimento que nós temos, ter acompanhado desde a idealização, terreno e estar lá dentro, é um prazer atender, que a gente consegue realmente transmitir tudo que a gente quis aplicar em padrão, qualidade, e realmente fica um atendimento mais completo. Porque, naturalmente, pela experiência de estar lá o tempo todo, né, ter participado de tudo, a gente consegue levar uma riqueza de detalhes maior. Então, a gente está portas abertas, é um prazer receber. Pressão da gente aí vai ser um orgulho estar atendendo. Show de bola. Bom, e para você que acompanhou esse episódio até o final, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, fazer aquele comentário talvez sobre o Pátio Estaleiro, sobre essa questão do mercado de Balneário Camboriú. Temos aqui 2 professores que vão poder ajudar e estar respondendo algumas dúvidas. E, claro, se você está procurando a sua próxima casa, o próximo investimento em Balneário Camboriú, não deixe de conhecer as opções da 10 Empreendimentos. Com certeza você vai se surpreender com o nosso catálogo. E eu acredito que o Adilson Kremer pode fazer esse contato junto com os corretores de confiança. Então, vamos dar só o tchauzinho para essa câmera e finalizar esse episódio mais especial. Valeu, galera!